das vezes nós estamos andando em direções contrárias à vontade de Deus, por uma visão. Mas hoje, eu quero trazer para você algumas revelações de Deus a respeito desse texto que nós lemos. Em Atos capítulo de número 2, a partir do verso 1, você conhece esse texto, a descida do Espírito. Espírito Santo, a promessa de Lucas 24, 49, Atos capítulo de número 1, versículo 8, se cumpre naquele dia. Então todos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, e de repente o Espírito desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, profetizavam. E de repente todos aqueles que estavam observando aquilo, pensaram que eles estavam embriagados, visto que era 9 horas da manhã, e para eles era escandaloso ver aquilo. Imagina que associarem a descida do Espírito Santo com estarem embriagados, é porque no mínimo os discípulos, os apóstolos, aquela multidão de 120 pessoas, estava totalmente tomada de tal maneira que elas sequer tinham controle de si mesmas. Elas pulavam, elas gritavam, elas falavam, profetizavam, então elas estavam tomadas por essa alegria do Espírito, por esse rio do Espírito. Estavam totalmente vivendo aquilo que é o desejo de Deus para os seus. Cuidado. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, mas viver debaixo da ação de um espírito de opressão. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, mas ela viver debaixo do espírito de comiseração. É uma pessoa que não consegue encontrar a alegria do Espírito, porque ela não se entrega a essa alegria. Então nós temos, biblicamente, a Bíblia vai falar sobre o Espírito da glória, Espírito do fogo. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia nos mostra sobre, em várias passagens, em Tiago, nas cartas do apóstolo Paulo, 1 e 2 Coríntios, vai falar sobre a alegria das provações, das dores. Vai falar sobre a alegria de você passar por certas dificuldades. E tudo isso só se passa nesta alegria quem está realmente alinhado, entregue à vontade do Espírito. Porque senão não vive. Você vai ver as pessoas caminhando e elas até buscam o Senhor. Isso é muito bom. Tem que ser, tem que buscar. Mas lembre-se sempre de uma coisa. O que nós temos que entender é que quando Deus tem 30% do meu dia, 5% do meu dia, 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia, Ele tem o meu coração. Muitas das vezes em parte. Porque até na oração nós temos dificuldade de nos entregar. Nos ensinar a orar errado. Nos ensinaram que a oração é chegar diante do Senhor, se prostrar, ficar de joelho, em pé, sentado, bota um fundo musical e ali por algum tempo nós estamos orando. Depois daquilo levantamos e vivemos a nossa vida. A oração nunca foi para isso, nunca será. A oração, ela é uma extensão daquilo que nós temos que viver, que a Bíblia chama de espírito de oração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso 19, verso 20, orai sem cessar. Do que o apóstolo Paulo está falando? A oração não deveria ser para as pessoas simplesmente uma ação de necessidade, ou elas entendendo que a vida de oração justifica a vida fora da oração. As pessoas, elas estão orando, elas têm uma vida de oração, isso é louvável diante de Deus, mas elas não sabem lidar com aquilo que elas recebem na oração. Quando elas levantam dali do lugar da oração, do lugar secreto, elas não entendem que a mesma oração, a mesma necessidade que te conduz para a oração, tem que ser a mesma necessidade que te conduz fora da oração. Uma vida de santidade faz com que você seja santo no tempo de oração e santo fora dela. Uma vida de integridade é você em oração e fora dela. Então, orar sem cessar é uma vida constante, rendida diante do Senhor e entendendo uma coisa: sonda-me, Senhor. Sonda-me. Ele conhece seu coração melhor do que ninguém. Ainda que você tente enganar a si mesma ou a si mesmo, ainda que você tente acreditar que o fato de você se entregar a Deus, de você ceiar, de você louvar, de você buscar a Deus, de você vir para os cultos, ainda assim tudo isso, diante do Senhor, é muito pouco. É muito pouco.
Nós temos que deixar de carregar sobre nós o engano que nos últimos anos foi implantado em nós. De que o sacrifício diante do Senhor não é mais necessário, porque a hipergraça nos alcançou e isso foi levando as pessoas a viverem uma vida distante do Senhor. E a consequência de tudo isso está aí. Você vê homens totalmente inimigos de Deus. Homens que não se parecem com Jesus, mulheres que não se parecem com o Senhor, homens que têm aversão ao sobrenatural de Deus, andam distante de Deus, não querem se render diante do Senhor, como aqueles que reconhecem uma coisa. Se nós nos preocuparmos com o que pensarão de nós, e nos entregarmos a Deus, é porque nós estamos negando o Senhor em nossas atitudes. Toda pessoa que nega a Deus, toda pessoa que tem aversão ao mover, ao agir de Deus, a forma como o Senhor se move, a forma como Ele anda, tenha certeza de uma coisa, esta pessoa ainda não é entregue a Ele. Porque quando você vai para João, capítulo de número 14, a Bíblia vai dizer, aquele que me ama, guardará as minhas palavras, e eu e o Pai, veremos e faremos nele morada. O meu Pai o amará. Existe um segredo muito grande, quando nós entendemos a revelação da ministração de Pedro sobre aquela multidão, automaticamente gera neles um desespero. Homens, apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? E eles começam a relatar. Essa promessa é para vocês, para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor chamar. Arrependam-se. E a Bíblia diz que com muitas outras palavras os exortava. O arrependimento é uma ação de quem está se parecendo com o Senhor, de quem está numa caminhada com o Senhor. O arrependimento é para quem entende, ou eu renuncio às minhas vontades, à minha vida, ou eu viverei em Cristo fora dele. O maior engano são as pessoas viverem em Cristo fora dele. Ou nós nos entregamos ao Senhor, você não está para Cristo trabalhando. Durante muito tempo nós ouvimos, trabalhe para o Senhor, trabalhe na obra de Deus, se entregue ao Senhor. As pessoas entenderam, eu trabalho, mas da mesma forma como eu associo com um trabalho físico, um trabalho secular, como uma empresa. A empresa, ela atende você 8 horas, mas à noite, você não pertence a ela. Com Cristo queremos ser assim também. Se eu já fui, já evangelizei, eu já preguei, eu já louvei, eu já fui na igreja, a partir de agora, o Senhor não me tem mais. Você vê que as pessoas, elas criam esse distanciamento de Deus, porque elas sabem que quanto mais elas estiverem com o Senhor, mais haverá exposição na vida delas. Querendo ou não, Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus sonda o meu e o teu coração, o meu e o teu espírito, o Senhor sonda, sabe as nossas intenções, e está aí o motivo de muitas das vezes, você buscar, orar, clamar e não receber. Queridos, um profeta não é forjado do dia para a noite. Um apóstolo não é forjado do dia para a noite. Um pastor não é forjado do dia para a noite. Um mestre não é forjado do dia para a noite. Um evangelista não é forjado do dia para a noite. Eu e você jamais seremos do dia para a noite. Há um processo muito grande para aprendermos a lidar com tantas coisas, circunstâncias em nossa vida que servem como desafios para demonstrar a nós mesmos se realmente nós temos estrutura para receber aquilo que buscamos. Muitas pessoas padecerão anos e anos da vida delas, porque elas nunca se entregaram ao Senhor de verdade. Elas se entregaram ao sistema, à religião. A religião tem elas, o sistema tem elas. O sistema é Senhor da vida delas. Elas seguem a cartilha da doutrina exatamente como foi impostas a elas, como foi ensinadas a elas. Elas carregam aquilo sobre elas com tanta veemência. Jesus diz, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Foi isso que foi nos ensinado durante anos da nossa vida. Nós começamos a olhar e entender qual a cartilha. Primeira coisa, toda vez que você vai se aliançar ao ministério, você quer saber como é. Aqui tem o quê? Tem culto de doutrina, eu tenho que me vestir assim, o que eu tenho que fazer, todas essas cartilhas, esses dogmas, eles são nos apresentados para ver se nós vamos nos adaptar. Aí nós começamos a seguir à risca tudo aquilo, mas esquecemos. Se você segue a risca toda a doutrina de um lugar, mas não segue a risca aquilo que o Senhor deixou declarado para mim e para você, nós estamos distantes de Deus. Porque a doutrina de um lugar não consegue te levar aonde Deus vai te levar. A eternidade é para aqueles que vivem a plenitude dos ensinos de Cristo Jesus. O que é melhor? Viver a lei ou viver os mandamentos? Viver a lei ou viver os mandamentos de Cristo dados no monte,
onde as bem-aventuranças foram liberadas para os discípulos. Viver a lei é mais fácil. Porque os 10 mandamentos é simples demais. Você olha para os 10 mandamentos, eles são diretos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Não terás outros deuses além de ti. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. É direto. Mas Jesus, quando ele libera as bem-aventuranças, ele começa a nos trazer uma maneira e uma forma de nós entendermos que seguir Jesus é muito mais sério do que se imagina. Não é fácil. Esse Jesus que nos apresentaram, que é fácil de seguir, não é verdade. Porque ele disse assim, está escrito na lei. Se você adultera, você pecou. Mas eu digo, se você olhar com desejo para uma mulher, com intenção no teu espírito, já adulterou. Muito mais difícil. Seguir a lei é muito mais fácil. Mas entre a lei e as bem-aventuranças, fique com o que o Jesus disse. Porque ele não estava anulando a lei. Ele só estava demonstrando a nós que se nós não cuidarmos dos sentimentos que estão aqui dentro, nós podemos seguir a lei à risca, mas nosso coração se contaminará. Por quê? Porque nós vamos andar, olhar para o Senhor e entender, com Deus é por parte. Com Deus eu entrego apenas um pouco. Com Deus, queridos, com o Senhor é tudo. Você tem que se entregar a Ele. Você tem que se render a Ele. Você tem que olhar para Ele e entender, mestre, eu me renderei, me entregarei a Ti, viverei a Tua vontade, andarei segundo a Tua direção para a minha vida e estarei disponível a ser forjado da forma como o Senhor deseja para mim. Pode ter certeza de uma coisa. Uma pessoa que não é forjada por Deus, ela tem facilidade de ser manipulada por demônios, espíritos malignos. Existem muitos espíritos caídos, que o único papel deles, o propósito deles, é justamente trazer engano para as pessoas de um falso evangelho. E aí eles começam a trazer declarações, não se sacrifique demais, não busque demais, não tenha princípio de honra, não passe por cima das suas vontades, não se arrependa, você não precisa disso, é sacrificar demais fazer tudo isso. Não, o evangelho de Cristo é o contrário, ele nos mostra uma vida de sacrifício rendida diante do Senhor. Resista, a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não nos submetemos a Deus, dificilmente resistiremos ao diabo. Porque se você não se submete a Deus, você não resistirá a Satanás. Porque como é que você vai resistir a alguém se você não se submete a outro? Jesus diz, não podeis servir a 2 senhores, ou servir a Deus ou a Mamon. Ou seja, sempre haverá uma submissão a Deus, para que você possa resistir à arma do diabo, às tentações do diabo. E ao longo da nossa caminhada, nós andamos, nos movemos, e nós somos aplaudidos, porque afinal de contas, isso agrada muitas pessoas. Isso agrada até nós mesmos, nós nos sentimos alegres quando nós estamos nos movendo, e nós começamos a ver que muitas coisas estão dando certas. Nós deveríamos temer a palavra de Deus. Nós deveríamos temer e entender que a palavra do Senhor, ela não é por parte, ela é a sua totalidade, a sua plenitude em nós, precisa estar no nosso espírito. Que negócio é esse da gente tentar negociar com a palavra de Deus? Que negócio é esse de nós pegarmos a palavra e negociarmos, talvez se eu puder eu vivo parte disso, se eu não puder, não. Ou você se entrega à palavra de Deus, ou você vive a palavra de Deus, ou você se entrega a viver a vontade dele, ou você se entrega nas dimensões do Espírito para ser transformado, liberto, restaurado, ou você viverá parcialmente para Deus. Em parte. Apenas algo eu entrego para Deus, apenas uma parte da minha vida, do meu dia eu entrego para Deus. É por isso que nós estamos do jeito que estamos. É por isso que a geração de hoje, é o que o apóstolo Pedro diz, afastai-vos dessa geração perversa. Até parece que ele estava escrevendo isso para hoje. Estava. Afastai-vos, saia do meio dessa geração perversa. É uma geração que não busca, não ora, é uma geração que não se entrega, é uma geração que tem desejos irrefreáveis dentro dela. Homens negociando com o pecado, mulheres negociando com o pecado, crentes que negociam com coisas malignas, diabólicas, demoníacas, e nem percebem, elas estão envolvidas pelo tentáculo dos espíritos caídos, dos tronos da maldade, e não se despertam para entender que isso é a causa
dessas paralisações, você vê pessoas que elas não conseguem estarem alinhadas com o Senhor. Elas dão um passo para Deus, alguns passos para trás, elas andam no Senhor, e depois quando elas vê, elas estão sendo puxadas. Lembre-se sempre de uma coisa, eu já contei isso aqui para você. Eu já vivi anos da minha vida lá atrás, para poder ser forjado por Deus e receber daquilo que o Senhor tem nos liberado nesses últimos meses, por causa de uma vida lá atrás, onde eu vivia sozinho, uma vida totalmente rendida diante do Senhor, mas havia algo que eu buscava. Não desagradar a Deus. Buscava a santidade no Senhor. Buscava me afastar de tudo que me afastaria de Deus. Buscava andar distante das coisas que tinham o poder de me levar para longe do Senhor, para eu não ter que refazer todo o caminho que um dia foi a preço de dor, de choro, de lágrima, onde já estava. Não pense que será simplesmente caminhar para frente, cair, errar e depois começar a caminhada de novo. Não pense que é assim. Todas as vezes que você cai, todas as vezes que eu e você erramos, nós temos que refazer o caminho de novo, até chegarmos aonde estávamos. Mas aí é difícil. Porque muitas pessoas não farão de novo esse caminho, porque ele é muito mais difícil de lidar, é muito mais difícil de avançar, é muito mais difícil de dar os passos, porque agora, uma vez que nós erramos, abre-se espaço para que espíritos malignos tenham acesso àquilo que um dia eles não tiveram, ou eles não tinham. Imagine o que é ser liberto de ações geracionais, espíritos caídos. Imagine o que é ser livre e liberto daquilo que um dia aprisionou sua vida. Imagine o que é você alcançar um nível de relacionamento com o Senhor, aonde você ouve a voz do Espírito Santo, é conduzido por Ele, você vive um relacionamento com Ele, você é entregue totalmente ao Senhor, e de repente você perde isso. As pessoas acham que é muito fácil, que Deus está com uma roleta na mão, rodando ela, parou no nome de fulano, vou entregar algo para essa pessoa. Não é assim. Não é desse jeito. As pessoas estão achando que é sorte. O reino dos céus é sorte. O reino de Deus é Deus escolhendo um, escolhendo outro, escolhendo... Não. Há algo específico como responsabilidade para mim e para você, quando se trata do reino de Deus. Não pense você que você será cobrado menos do que o outro. A cobrança, ela vem justamente para poder mostrar a mim e a você. Será que nós estamos andando em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou será que nós estamos nos associando ao que é mais fácil? Porque o que é mais fácil nos traz uma sensação de que agora nós estamos sendo aceitos. Vou dizer a você, todas as vezes que algo traz para você essa sensação de aceitação, vigia, cuidado. Quantas pessoas eu vi cair, nunca mais se levantaram, porque escolheram o caminho mais fácil. Jesus vai falar sobre a porta larga. Ninguém quer passar pela porta estreita, porque a porta estreita, ela faz com que passe você, mas tudo aquilo que você carrega vai ter que ficar para trás. A larga não, você entra na porta larga e carrega junto com você tudo aquilo que acompanha, até os demônios vêm junto. Aí o mundo entra junto com essa porta larga e você anda nela, entra nela, e lá dentro você está muito bem à vontade. Ou seja, você entrou em um lugar, você entrou no lugar secreto, você entrou na porta, você entrou no reino, mas trouxe junto consigo todas as coisas que faziam parte fora do reino dos céus. Não tem como. Nós precisamos aprender a abrir mão, renunciar. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e entender uma coisa. O caminho de Cristo, ele sempre será um caminho de desafios, de dores. Será um caminho em que você escolherá se você vai orar, se você não vai escolher. Isso é escolha, se você vai orar ou não. Isso é escolha minha e sua. Pare de terceirizar os problemas, terceirizar que eu não consigo orar por culpa de A e B. Não, eu não consigo orar porque eu não tenho isso como uma prioridade na minha vida. Mesma coisa a palavra. As pessoas não lêem a Bíblia, não é porque elas não entendem o que estão lendo, é porque não é uma prioridade para elas. Porque no dia que você começar a ler a palavra de Deus, você deixará de cair em muitos enganos por aí. A gente pega mensagem pronta no YouTube para ler, e sequer paramos para discernir se o que está sendo liberado ali é verdadeiro ou não. Aí quando você vê as pessoas chegam com um monte de doutrina maluca, falando, não, mas fulano disse isso, aquilo, mas está na Bíblia. Não, mas fulano disse. Tem que estar na palavra. A autoridade, é por isso que nós temos uma igreja com dificuldade de se mover no sobrenatural de Deus. Porque está na palavra, elas não conseguem ver. 2 Coríntios capítulo número 4, no verso 4, vai dizer que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam manifestar da glória do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, ele tem uma glória única dele.
que se manifesta para libertar os homens, que se manifesta para tratar sobre os homens. Nós entramos na porta, mas carregamos tudo aquilo que um dia fez parte. Eu vou dizer algo para você. Se você entrar pela porta, carregando mágoas, ódio, raiva, rancor, tenha certeza de uma coisa: você está distante de Deus. Não existe rancor dentro de Jesus. Não existe raiva dentro de Jesus. Não existe ódio dentro de Jesus. Não, mas eu sou ser humano. Entenda, o fato de eu e você sermos humanos, termos nascido em meio ao pecado, fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, estamos distantes de Deus por causa do pecado, mas uma vez que nós permitimos o Espírito Santo sondar o nosso coração, trazer libertação para a nossa vida, sermos restaurados, nós também temos que abrir mão da vida que tínhamos sem Ele. O problema é que hoje as pessoas querem viver com Cristo, vivendo uma vida sem Cristo. Não há negociação. Não negocie com o pecado. Não negocie com a raiva, com o ódio. Não negocie com os sentimentos que estão dentro de você, porque isso só te afasta de Deus. E detalhe, abre brechas gigantescas. Quando você vê os demônios vêm, os espíritos caídos, os espíritos malignos, os tronos da maldade, e eles trazem uma alienação para a mente das pessoas, convence elas das visões que eu falei para você lá no início, daquelas visões que a pessoa olha e diz: é Deus, é literalmente Deus que está fazendo. Às vezes eu me lembro de uma pessoa, a pessoa disse: eu vou fazer tal coisa. Eu falei assim: isso não é de Deus, isso aí não agrada o Senhor. Não, mas isso não agrada o Senhor. Não, mas vai ser tudo diferente, se eu fizer, isso não agrada a Deus, isso não é de Deus. A pessoa pagou para ver. Você sabe, às vezes, desde o dia em que o Senhor me trouxe restauração de paternidade, eu aprendi que durante 3 anos da minha vida, nós vivemos debaixo de uma paternidade que era necessária para nós. Nos curou, nos libertou, nos deu amor que nós não tínhamos, nos deu direção que nós não tínhamos, nos deu discernimento de coisas que nós não tínhamos. Daí o Senhor começou com os batismos. Me deu posição de aprender o princípio da humilhação. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Eu tenho que me render diante do Senhor. Eu tenho que entender que o ágape, o amor de Cristo, ele não é você amar da forma como você quer. É você amar para que as pessoas possam ver Cristo em você. Elas acharão que estão por cima. Eu humilho a vida dela. Ela não fala nada. Eu tenho mentido, tenho traído, tenho feito tal coisa, e essa pessoa continua minha amiga, continua meu conhecido, continua estando junto comigo. Mal ela sabe que eu não amo mais ela. Não. Você está fazendo como Cristo. Você está fazendo como Ele. Ao escolher os 12, Ele escolheu cada um com seus problemas, suas dificuldades, e Ele sabia lidar com cada um desses problemas, mas Ele exortava. Aqueles que entendem o poder da exortação em suas vidas, crescerão. Elas olharão para Cristo, terão um olhar como de Cristo, elas se moverão como Cristo se move, elas andarão como o Senhor está andando, elas terão passos e alinhamento com a visão de Cristo Jesus para a vida delas, elas serão livres e libertas. Não tem como. Se você hoje vive uma vida em que as suas decisões se parecem quando você não tinha Cristo Jesus, você ainda não mergulhou em Cristo ao ponto de ser livre de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Até quando nós vamos insistir? Até quando nós vamos andar? Até quando nós vamos nos mover? Até quando nós vamos aceitar que o diabo declare e traga declarações para a nossa vida, de um estilo de vida que nos leva para longe de Jesus? Mentiram tanto para mim e para você, que nos falaram sobre prostituição, adultério, fornicação, roubo, morte. Nos falaram que isso é pecado que nos afasta de Jesus. Não é. Toda desobediência é um pecado. Não orar é um pecado. A Bíblia diz: medita na palavra dia e noite. Quem não faz isso, está em pecado. Tudo que está como mandamento, se nós não cumprimos, estamos em pecado, estamos em desobediência. Não amar a Deus acima de todas as coisas é pecado. O fato da posição que nós temos, de alguém que anda e se move,
distante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, está vivendo uma vida entregue ao pecado. A pessoa pode não prostituir, não adulterar, nunca matou ninguém. Você já viu aquela expressão? Mas eu nunca matei ninguém, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa tão boa. Ah, por que as coisas na minha vida não dão certo? É por causa disso. Porque o Senhor não está preocupado com ser bom para receber tal coisa. É o quanto eu e você fomos forjados em Deus para recebermos tal coisa. Se Deus der a você R$1 milhão, o que você faz? Se Deus der a você uma casa, o que você faz? Se Deus der a você um carro bom, o que você faz? Se Deus der a você um ministério frutífero, o que você faz? Muitas pessoas caíram por causa de casa, caíram por causa de dinheiro, caíram por causa de ministério. Muitas pessoas caíram porque o desejo do coração delas era distante de Deus, porque elas desejavam algo, mas não estavam prontas para tal coisa. Por isso que você tem um monte de manipulador aí fora, homens que estão sobre os altares, e eles manipulam, eles escolhem que as pessoas estarão do lado deles, mas com interesse naquilo que elas têm, nos bens que elas possuem, fecham os olhos para o pecado, para poder ter essas pessoas, porque deixaram de depender de Deus. Quando você depende do Senhor, você vai passar por provações tão grandes na sua vida. Você tem 2 caminhos sobre a terra: dependência ou independência. 2 caminhos. Depender de Deus é tão difícil, porque você é forjado, você é provado. Chegará momentos que você se deparará consigo mesmo, e você olhará o velho homem e o novo homem diante de você. Você terá que tomar uma decisão: escolha viver segundo o novo homem, ou segundo o homem antigo, o velho homem, o homem caído. É uma decisão minha e sua. Nós estamos tentando jogar sobre Deus responsabilidade. O Senhor fará. Se o Senhor quer que eu seja um novo homem ou um velho homem, é uma decisão minha e sua. Você tem que olhar: Senhor, eu não quero viver uma vida como eu vivia antes, distante do Senhor. Uma vida, meu Pai, onde as minhas decisões, a minha vontade, os meus desejos prevaleciam. Não, quero viver uma vontade onde o Senhor será glorificado, vai agradar a Ti. Isso dói. Vai ter momentos que você vai desejar tomar decisões que antes você tomou, só que agora não mais. Elas não podem mais fazer parte da sua vida. Porque se você decidir tomar essas decisões, você cairá. Muitos caíram, nunca mais se levantaram. É só você olhar Hebreus capítulo de número 6, a partir do verso 1, vamos ler. Nós temos que voltar a pregar a palavra. As pessoas estão pregando muita palavra coach, e essas palavras têm gerado nos homens esse sentimento de que a hipergraça de Deus faz com que eles tenham o direito de fazer o que eles quiserem da vida deles. Eles estão chegando na igreja sem nenhum tipo de temor. O templo passou a ser shopping, passou a ser um lugar de encontro, onde as pessoas se encontram lá, elas brincam. Ah, meu Deus do céu, elas perderam o temor pelo templo. Elas perderam o temor de chegar na casa de Deus, se render, se prostrar diante do Senhor, buscar a face dele, se entregar. Tem dificuldade de adoração. 30 minutos de louvores famosos, tá um louvor que a pessoa não conhece, ela fica com raiva. Não cantou o louvor que eu gosto, não cantou a música daquela pessoa que eu tanto, daquele cantor que eu pago um ingresso altíssimo para vê-lo de perto, para pedir um autógrafo, para bater uma foto. Eu quero aquele louvor que está em alta agora, que está tocando, que foi feito para ser comercializado. Essas pessoas criaram maneiras e formas de atrair as pessoas por tempo para mantê-las lá. Aí tem que ter um monte de coisinha, café, não sei o quê, e darará, aquela coisa toda. Diminui as luzes, que é para a gente ficar mais à vontade. Não! Nós precisamos do Espírito em nós. Precisamos ser libertos. O evangelho que nos dão, que ele traz comodismo para a gente, não é o evangelho de Cristo. Eu nunca vi Jesus chamar os discípulos e dar a eles algum tipo de conforto. Pelo contrário. Esses últimos dias agora, ou nós nos voltamos para Deus, para um evangelho que custa muito, mas custa muito, custou para todos. O que eu e você temos de melhor que os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus que vieram antes de nós? Eles deram a vida, entregaram a própria vida por amor a Cristo Jesus. Eles foram mortos, eles perderam aquilo que para eles, muitos homens e mulheres, ouça bem o que eu vou falar para você. Por amor a Cristo Jesus, eles perderam o casamento,
perderam a criação dos filhos, perderam suas famílias, perderam seus bens, por amor a Cristo Jesus. Nós estamos muito confortáveis. A hora que chegar o momento da tribulação, eu quero ver esse conforto dessas igrejas church e das nossas também, quero ver. Quero ver essa mordomia que nós temos hoje, quando começarem a nos proibir de pregar o evangelho, de nos reunir, quando começar a perseguição, ou nega Jesus, ou então morrerá. Aí eu quero ver os homens que hoje têm esse prazer em olhar e dizer, nós somos a igreja do Cordeiro. Ela precisa estar preparada para a tribulação. Ela precisa estar preparada para os últimos dias. Ela precisa estar preparada. Ouça bem, nós estamos sendo enganados. A mídia está lançando como uma ação, que é uma ação climática, para poder justificar as tragédias que estão acontecendo. Ela nunca vai falar a verdade. Venezuela foi totalmente destruída, 30% do país destruído. A Colômbia sofreu um grande terremoto. Cuidado, o Senhor está guardando o Brasil. Só que eu não sei até quando, mas o Senhor está guardando o Brasil. Eu acho que a nossa geração só vai se despertar, a nossa nação só vai se despertar quando ela tiver que se deparar com algo. Hebreus capítulo de número 6, no verso 4 diz, é impossível. É o quê? Pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram, ouça bem isso daqui. Quando você vê alguém brincando, se Deus quiser é assim, se Deus quiser eu vou ficar desse jeito, se Ele não quiser, cuidado. Cuidado com esse negócio aí. Iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é participante? Você tem uma empresa e você compra 50%, 70%, 80% daquela empresa. Então você se torna participante, sócio, consórcio daquela empresa. Ela pertence a você. Então ele está dizendo, aqueles que se tornaram participantes com o Espírito, ou seja, eles agora têm o Espírito Santo neles. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Se te apresentarem o Evangelho, viva do jeito que você quer. Continue traindo, continue mentindo, continue fazendo as coisas do jeito que você faz. Não tem problema não. Cristo já pagou o sacrifício da... Cuidado. Se você foi participante do poder vindouro, do Espírito Santo, dos dons celestial, caiu, é impossível ser restaurado para arrependimento. É mais fácil você evangelizar um incrédulo que nunca se entregou a Cristo do que você tentar falar com alguém que caiu. Tudo que você fala, a pessoa rebate. Você fala para ela que é verdade, Cristo é amor mesmo, tá? Você volta, não, agora não. Aí você fala alguma coisa, a pessoa, aí você, agora não. Eu sei disso tudo aí, eu já aprendi tudo isso daí, é desse jeito mesmo. Igreja nenhuma presta, pastor nenhum não presta, ainda aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma pessoa que ela caiu, mas ela tem o quê? A sua mente totalmente cauterizada pelas ilusões. Ela acredita que ela é conhecedora e esse conhecimento a mantém de pé. Então o apóstolo Pedro está dizendo, ouvindo essas palavras, essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa! A promessa do Espírito Santo, de Joel 12, 28, a promessa de Atos 1, 8, a promessa de Lucas 24, 49, a promessa que o Senhor entregou para a igreja, ela é uma promessa que, segundo o apóstolo Pedro, está dizendo, ela é para vós, para vossos filhos, para todos que serão chamados, todos que o Senhor chamar. Até quando você vai se conformar?
O esposo é cheio do Espírito, a mulher não é. A esposa é cheia do Espírito, o esposo não. O casal é cheio do Espírito, os filhos não são. Os filhos são cheios do Espírito, os pais não são. Até quando você se conformará e achará que é normal você não pagar o preço, não se sacrificar, não orar pela vida daqueles que estão ao seu redor, mas que não receberam aquilo que Deus tem como promessa para todos? Não é problema meu. Cada um receba, segundo o seu tempo. Mas existe diante do Senhor, segundo Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 3, existe um tesouro, existe um altar de ouro diante do Senhor, e os anjos pegam a oração dos santos e levam como incenso até o altar de ouro que está diante de Deus. A sua oração, ela tem o poder de quebrar todos os bronzes, os altares, os tetos de bronze que estão diante de você, para chegar diante do Senhor como uma resposta de busca. Aliás, como uma palavra de busca que traz respostas para nós. A oração, ela tem esse poder. Nós nos tornamos egoístas demais. Somos tão egoístas que nós nunca levantamos ninguém. Somos egoístas que ficamos no ministério durante anos. Anos e anos e anos. E aí o diabo implantou uma ideia de que se você levantar alguém, essa pessoa tomará teu ministério. Se levantará contra você. Esta pessoa agora vai tomar o teu lugar. Isso é algo satânico, demoníaco. Sabe quando é que Jezabel entra para poder destruir? Sabe quando Babilônia entra para poder destruir? Quando o líder, ele já carrega isso sobre ele. Ele já carrega essas liberações de Jezabel, desses tronos, que muitas das vezes são gerados nele inconscientemente. Ou seja, ele já tem um estilo de vida que traz essas aberrações, da mesma forma como Acabe permitiu com que dentro de Israel, dentro do seu reino, Jezabel tivesse liberdade para manipulação. Nós somos tão egoístas que nós não levantamos ninguém para serem melhores do que nós. Nós não levantamos ninguém para se tornarem homens, mulheres de Deus grandiosos. Nós temos esse receio. Lembre-se, na sua caminhada, invista, faça com que as pessoas que elas se aproximam de você, elas possam dar. Só que para isso, o apóstolo Pedro, segundo a palavra de Atos capítulo de número 2, a partir do verso 39, vai dizer que com muitas outras palavras exortava a eles. O que é exortação? Senão você se sentir desconfortável diante de uma palavra. O que é exortação? Senão você for apontado e dizendo, esse problema que você está vivendo, esse pecado, você precisa vencer. Senão você ficará pelo caminho. Senão, se você não vencer esse problema vai te destruir, esse pecado vai te destruir. E detalhe, no espírito não se esconde nada. Um homem espiritual, um profeta, ele tem as visões abertas, ele vê, ele reconhece, ele sabe. Eu já falei para você sobre o cheiro do pecado. Ele sabe quando literalmente existe algo dentro de uma pessoa que precisa ser tratado, começando por ele. Durante anos da minha vida, eu lutei contra tudo aquilo que estava dentro de mim, que podia me afastar de Deus. Muitas coisas foram vencidas, outras estão vencidas, outras estão sendo vencidas, outras eu tenho que vencer dia após dia, entendendo. Toda a imersão em Cristo Jesus, ela tem que arrancar de dentro de mim aquilo que eu estou imergido. É uma troca. Ser imerso em Cristo é você sair de onde você está imerso e agora mergulhar nele. É agora trocar o ambiente que você estava imerso. O ambiente que eu estou imerso é um ambiente de ódio, de raiva. Eu tenho que sair de lá e entrar no ambiente de amor, de Cristo Jesus, de me entregar, de humilhação, de rendição, para entender uma coisa. As pessoas, elas vão trair você, elas vão mentir para você, elas vão buscar te humilhar, elas vão buscar paralisar você, elas vão buscar olhar para você e simplesmente fazerem acusações que são infundadas. Qual é a minha e a sua posição? A mesma que Cristo. É fácil, não é? Mas não é fácil porque as pessoas justamente não buscam. Elas não oram, elas não se entregam. Elas não se rendem ao Senhor. O que elas fazem da vida dela? Elas vivem segundo um sistema que foi apresentado a elas para um estilo de vida que vai levá-las a viver o quê? Dia após dia, segundo aqueles conceitos que são nos dados. Queridos, nesses últimos dias, cuide da coroa que você recebeu. Cuide da coroa que você recebeu. Cuide.
Covid. As pessoas ainda não entenderam algo. Todas as vezes que você for ministrado por um homem de Deus, por um profeta de Deus, por uma pessoa que realmente pode não ter título nenhum, mas ter uma vida de santidade, uma vida diante do Senhor, você tem que guardar, proteger, blindar aquilo que foi entregue a você. Se foi exortação, abre seu coração. Senhor, eu me entrego a essa exortação. Tem homens sobre a terra que eles estão em disciplina. Estão em disciplina. Deus rejeitou eles, colocou eles em disciplina. Eles não aceitam a exortação. Tem grandes líderes, pessoas, homens e mulheres, que hoje você olha para eles e você sabe, eles não têm um coração rendido diante do Senhor. Eles não se entregam a Deus de aprender a receber a exortação, a aprender que ser humilde diante do Senhor é também estar disponível a ser tratado pelo Senhor. E Ele vai nos tratar. Ele vai nos levar numa posição de nós pararmos para entender uma coisa. Você já viu, as pessoas elas são corrigidas pelo pecado. Mas elas não são corrigidas pela falta de oração. Por quê? Como se a oração não fosse necessária. Então, se você é exortado aqui, todo culto que você vem, de que você precisa orar, é porque o pecado é fruto da não oração. É porque o ódio é fruto da não oração. É porque o rancor é fruto da não oração. O coração de pedra é fruto da não oração. É por isso que o profeta diz, eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu te darei um coração de carne. Então, se nós negligenciarmos a oração, eu digo a você, uma pessoa que ela continua negligenciando, ela continua não buscando, ela continua não se rendendo, ela continua não se entregando, ela continua não avançando, ela vai parar naquilo que ela já tem. A pior coisa que tem é uma pessoa parada naquilo que ela já recebeu e não naquilo que Deus tem para ela. Por quê? Porque ela viverá do passado. Ela viverá daquilo que ela já tem. Então, você vai ver, ela tem sonhos, ela tem visões proféticas, ela tem os dons, ela é usada por Deus, ela tem autoridade, tudo isso, até aqui. Só que daqui para frente, o que Deus tinha para a vida dela era muito maior. Deus tinha liberações maiores. Deus tinha para ela nações, estados, países. Deus tinha algo a entregar para ela tão grande, mas ela não é mais confiável. Ela estagnou. Meu ministério. Deus me usa. O meu ministério é grande sobre a terra. Agora eu já alcancei. Agora eu sou isso. Ela está parada. Literalmente parada. Ela não entendeu. A caminhada com Cristo é uma caminhada contínua, diária, de renúncia, de morte. Ou eu morro para mim mesmo todos os dias, ou eu ficarei com o passado, exercendo autoridade sobre mim. Por isso, você vai ver pessoas que elas são de tempos em tempos, elas são aforgentadas, elas são tomadas, elas são tentadas pelos mesmos demônios que um dia tiveram o poder de paralisar a vida delas. Porque estão paradas, elas estão lá, elas não se movem mais, elas não buscam mais, elas não se entregam mais, elas não querem serem exortadas pelo Senhor, elas não querem se entregar às mãos do Senhor para serem livres e libertas, elas estão paradas. E tudo que elas têm nesse quadrado, nesse caminho que elas receberam até aqui, não terá poder de sustentá-las, porque as guerras serão maiores, as dificuldades serão maiores, os problemas serão maiores. Antes, você lutava contra espíritos malignos da terra. Depois, o Senhor deseja que você venha lutar e guerrear contra tronos territoriais, tronos que regem cidades, principados, potestades, espíritos caídos, anjos caídos, mas não tem autoridade para isso. Não tem, chega numa cidade, não sabe o que está acontecendo, chega no lugar e você diz, não, mas isso não é para mim, é para você, você tem que ter autoridade. Quando Deus colocar teus pés no lugar, há um propósito para isso. Você tem duas opções, ou você destrói seu propósito no lugar, ou você se torna literalmente nas mãos do Senhor, uma espada viva,
um homem de fogo, uma mulher de fogo, que vai trazer para essa cidade juízo, vai trazer para essa cidade libertação, restauração, vai trazer o evangelho de poder, de autoridade, curas, milagres. Os espíritos fugirão das suas vítimas, as enfermidades desaparecerão, e Deus trará para você aquilo que você não alcançou em outro lugar. Mas, para isso, é necessário o quê? É necessário que o sacrifício se torne maior. Ah, não, eu orava antes 5 minutos, Deus me entregou visões, hoje eu tenho visão aberta. O que é uma visão aberta para um homem que está aos pés do Senhor, recebendo do próprio Deus alimento fresco, todos os dias, para a vida dela? Pessoas conformadas. Ah, eu tenho um dom. Ah, Deus me usa assim. Ah, Deus tem algo para a minha vida. Ah, eu recebi tal coisa. Ah, eu recebi aquilo. Que Deus é esse? Você acha que Deus só quer entregar para você uma possibilidade de ser um instrumento nas mãos dele por alguns meses, por alguns anos, ou em uma determinada área, e não entregar para você que você se torne alguém que carregue a plenitude do Espírito sobre o teu espírito, que o seu ministério cresça, se desenvolva, que você avance, que você chegue até aquele momento, aquele lugar, aquela posição que Deus tem para a sua vida? A Bíblia diz: o reino dos céus é tomado por esforço, aqueles que se esforçam o quê? Se apoderam do reino. Apoderar-se é você tomar algo que não é seu. Quando a Bíblia fala sobre remir o tempo, está falando o quê? A palavra remir significa tomar o poder que tomaram de mim. As pessoas não conseguem remir o tempo delas. Alguém tem remido o tempo das pessoas? Alguém determina para você se você tem tempo ou não? Eu vou falar um negócio aqui. Muito do tempo das pessoas na terra estão na mão de tronos, principados. Você já viu aquela pessoa? Eu já falei isso aqui para você. A pessoa chega em casa, eu estou morto de cansado. Aí a pessoa se joga lá no sofá. Ai, Senhor. Não. Melhor. A pessoa vem do trabalho ou vem de uma viagem, alguma coisa, estou morto de cansado e tudo. Ela chega em casa e passa sono. Ela queria dormir cedo, não consegue dormir mais. Aí agora ela diz: eu não vou fazer mais isso, não vou mais orar, não vou mais fazer nada. Eu não vou mais buscar, não vou mais ler. Vou fazer o seguinte, vou me jogar aqui nesse sofá e eu vou ficar assistindo um pouquinho. Ela fica. O diabo remiu o tempo dela, tomou o tempo dela. Isso eu estou falando de algo até que superficial. Quando a pessoa fica no celular, olhando a vida dos famosos, queridos, eu vou falar um negócio para você. Eu estou injuriado com os crentes. O negócio está tão feio. Só faltou. O negócio está tão feio que tem crentes seguindo pessoas que elas agora estão literalmente incorporando nos seus shows. Viu isso? Não vou falar nome aqui, que nem vale a pena. Aí você vai olhar, o crente está seguindo. A pessoa incorpora a entidade. As pessoas estão lá. Os crentes. Entenda uma coisa. O celular, ele é um portal. Eu conheço um pastor. Não. Conheço várias pessoas, mas eu conheço algumas que elas caíram na pornografia por causa de celular. É um portal aquilo ali. Televisão é um portal. Vídeo no YouTube é um portal. Sabe esses céticos que tem por aí que não creem em nada? Portal. Tiveram lá na frente lá do YouTube assistindo lá um vídeo. Uau, é verdade, o poder de Deus não existe não. Porque ela foi acessada nesse portal que ela estava assistindo. A mensagem veio para arrancá-la e distorcê-la da verdade de Cristo e conseguiu. É um portal. Se você não souber usar, isso aqui vai dominar você. As redes sociais vai usar você, vai determinar a tua vida, vai determinar o que você tem que comprar. Eu tenho que comprar. Porque a fulana tem. A fulana que é famosa tem. Ela fez o namorado fazer uma plástica no rosto. Eu vou fazer no meu também. Eu quero que o meu namorado, meu esposo, meu marido se pareça com o marido. Eu quero me parecer com ela. Isso daí são manipulações de tronos. Você tem que cuidar de você, mulher tem que cuidar do seu esposo, marido, cuide da sua esposa. Mas entenda uma coisa, não seja influenciado por pessoas que a vida delas é uma mentira. É muito fácil postar as coisas e demonstrar a vida. É muito fácil se expor e mostrar algo que não é verdadeiro. É fácil demais. Nós precisamos ser verdadeiros para com Deus. É por isso que eu temo, eu vou falar um negócio para vocês. Eu temo algumas loucuras assim que eu vejo, que eu falo, meu Deus do céu. Você vê que as pessoas, elas não têm alegria no espírito, elas pregam alegria.
Você vê que as pessoas, elas não se entregam ao Senhor e elas pregam que tem que se entregar ao Senhor. Meu querido, eu tenho uma prioridade em Cristo Jesus. Ela é mais importante do que você. Pode ter certeza disso. Eu tenho uma prioridade em Cristo que é mais importante do que vocês. Tem que ser mais importante. Porque senão você começa a se entregar aos pouquinhos. E aí de repente, você começa a desejar agradar as pessoas e esquece que eu tenho um princípio de honra com o meu pastor. Mas eu tenho um princípio de rendição, de propósito, de voto, de entrega para Deus. Eu não estou dizendo que ele não faz, mas se o meu pastor não ora, eu tenho que orar. Às vezes, nós ficamos pensando, Deus, eu vou terceirizar essa responsabilidade, porque para que eu vou orar? Para que eu vou buscar a Deus? Você acha que não precisa de libertação? Eu preciso. Eu oro, eu busco. Eu me entrego ao Senhor, eu me rendo diante do Senhor. E eu não negocio isso daí. Porque eu sei quem eu era 3 anos atrás, quem eu era 2 anos atrás, quem eu era há 1 ano atrás. Eu sei o que eu era há 10 anos atrás, eu sei o que eu era há 20 anos atrás, eu sei o que eu era há 25 anos atrás e há 30 anos atrás. E eu sei o que o Senhor fez nesse período e o que Ele fez em aceleração nesses últimos 2 anos. Principalmente o último ano, eu sei o que Ele fez. Eu sei que o resultado dos 25 metros quadrados, até hoje, tem testemunho em favor do mundo espiritual. Eu sei que dar 9 horas para Deus em oração, entregue ao Senhor, tem favor e testemunho para o Senhor até hoje. Mas não era pedindo. Não ficava pedindo, Senhor, me dá riqueza, me dá dinheiro, me dá isso. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero viver uma... Quantas das vezes o Senhor teve que tocar no meu coração? Queridos, você está diante de uma pessoa que teve que passar pela forja de Deus. Eu tinha todos os motivos para carregar sobre mim ódio, raiva de pessoas. Mas o Senhor me libertou disso. Jamais faria. Você vê, eu poderia ser um sanguinário para você, ser uma igreja totalmente linda, arrancando dinheiro das pessoas, mentindo para as pessoas. Você não vê a gente fazer isso aqui. Porque eu tenho que entender que o Deus que abre a obra é o Deus que sustenta a obra, o Deus que mantém ela, sem precisar de manipulação. Meu Deus, a gente vai ter que tirar. Não. Você nunca vai me ver fazer isso aqui. Nunca precisou. E se um dia tiver que fazer, será com sinceridade. Queridos, nós precisamos disso, e que Deus conduza você e toque no seu coração. Fazemos viagens, fazemos missões, fazemos cruzadas, porque o Senhor dará a nós. O que nós fazemos? Ofertamos tudo à obra de Deus. Faço isso com toda alegria, porque um dia lá atrás, eu sequer tinha para comer. E se Deus me dá para comer, e se Deus me dar além, por que não pensar naqueles que precisam de cura, de milagre, de libertação, de alimento? Por que não pensar neles? As pessoas hoje, elas pensam em si mesmas, e elas simplesmente, quando o Espírito Santo está a exortando, elas não ouvem. Elas não ouvem. Por quê? Porque vai justamente tocar dentro delas. Ou você muda, ou você será paralisado. As pessoas preferem ser paralisadas e continuarem com o que já têm, do que serem exortadas pelo Senhor e receber de Deus coisas maiores. Se eu tenho que te dar um conselho seja inconformado no reino dos céus. O que você já recebeu é necessário para o tempo que você está hoje. O que você receberá é determinado pela posição que você tem hoje. Não, o que eu já recebi de Deus é suficiente para a minha vida. Não é, é suficiente para o que você está vivendo hoje. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando Deus me deu uma visão, eu digo a você, você está num lugar profético, como diz a pastora Marlene, uma escola de profetas. Quando Deus me deu uma visão, eu não disse a visão.
Eu só disse para você, vigiem. O diabo vai pegar gente, ele vai pegar pessoas. Mas a visão era assustadora. Eu via como um polvo com os seus tentáculos, pegando pessoas assim, e atraindo e trazendo nos seus tentáculos, e destruindo essas pessoas, apertando elas. Eu tive essa visão, eu cheguei aqui para pregar, falei, vigiem. O diabo vai pegar pessoas, ele vai destruir vidas, ele vai aprontar com pessoas, vigiem. Mas as pessoas acham que a gente está brincando. As pessoas acham que o mundo espiritual é... meu Deus, o mundo espiritual é tão real, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tenho sido grato ao Senhor, porque todas as vezes que algo está para acontecer no mundo espiritual, está a acontecer conosco, em oração o Senhor me revela, o Senhor traz a visão, vai acontecer tal coisa, rapidamente. Pego todas as armas necessárias, me blindo minha casa, meus filhos, blindo os filhos espirituais, blindo a igreja. Senhor, vamos começar agora a guerrear antes que isso aconteça. E o que as pessoas fazem? Elas brincam, ficam, Senhor, eu vou ficar, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai... Lógico que vai. Mas às vezes o problema não é Deus guardar você ou não, que Ele vai guardar. O problema é que nós rejeitamos Deus nos guardar. Porque se Deus diz a você, fica aqui, não saia, ore, busca, o que você faz? Só obedece. Nós temos que aprender a nos entregar a Deus. Você tem aprendido aqui, nós vamos intensivar mais, fazer que seja um intensivo muito maior. O Senhor tem trago no meu espírito a revelação da adoração. Adore mais, busque mais. Leve a igreja em adoração, leve a igreja a adorar de verdade, a igreja a se render de verdade, leve a igreja a estar em espírito, a estar em oração em espírito, rendida, entregue ao Senhor. Faça! Eu vou conduzir você para isso, eu vou conduzir você a se entregar, a orar, a buscar a Deus, a estar rendido diante do Senhor, a estar prostrado diante do Senhor, porque, entenda uma coisa, quando a igreja se torna um shopping, quando os instrumentos, a iluminação, quando a estrutura se torna uma prioridade e não o ambiente como adoração, como entrega, as pessoas como filhos, como igreja, como a noiva que se entrega, que se rende. Cuidado. Se a igreja prioriza certas coisas e esquece a prioridade, a primazia de uma geração eleita, ela se perde. Hoje é muito fácil, queridos. Imitar uma adoração é muito fácil. Você vê que as pessoas criaram até métodos. Como é que elas adoram? Elas estão lá com o braço levantado, o olho fechado. Elas não entram na dimensão da adoração. Elas não conseguem entrar, porque elas têm dificuldade de adorar. A adoração não é um braço levantado. A adoração não é um lábio cantando um louvor famoso. A adoração não é uma pessoa simplesmente com um violão na mão, um teclado, uma bateria. Adoração são pessoas rendidas diante do Senhor de tal maneira em que elas entendem que na adoração, eu vou falar uma coisa aqui para você. Sabe quando nós começamos a ministrar cura e as pessoas são curadas? Tem muitas pessoas que são curadas na adoração, na verdadeira adoração. E elas, na hora da ministração, elas entendem que foram curadas. Por quê? Porque agora elas estão sendo liberadas para tal coisa, mas elas foram lá na hora da adoração, da entrega. Foi ali que elas foram curadas, foi ali que elas receberam, foi ali que elas foram tomadas pelo Senhor. Pelo Senhor. Pessoas que perderam as lágrimas nos olhos não choram mais. Você não vê mais chorar. Eu vou dizer um negócio para ti. Vigia. Se você não chora mais diante do Senhor... Pastor, mas eu sempre fui assim. Dura. Eu não choro por nada. Rapaz, você não sabe o que é estar rendido diante do Senhor. Não sabe. Rendido diante do Senhor, meu irmão, você chora. É maior do que você, é mais forte do que você. Eu sou durão. Choro de jeito nenhum. E para mim orar é do jeito que eu quero. Mesmo. Não te apresentaram Jesus ainda, então? Ou você ainda não conheceu a Jesus? Porque um homem, uma mulher rendida diante do verdadeiro Cristo Jesus, ele se rende. Você vai ver isso desde Gênesis até Apocalipse. A rendição sendo uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. É tão interessante que você vê Ana.
prostrada diante de Eli. Diante de Eli não, ela estava no templo e Eli observava aquela mulher. Que dor! Ana sentia dor no espírito dela. Orava, clamava, balbuciava com os lábios, tão grande era o desespero dela, de não querer mais ser humilhada. A adoração para Ana foi a resposta daquilo que ela buscava diante do Senhor. Quando ele olha e diz assim: mulher, estás embriagada? Ela disse: não, meu Senhor, estou angustiada no meu espírito. Aquilo que vieste buscar, recebes. Seja entregue a ti, daqui a um ano receberás. Sobre as tuas mãos, sobre os teus braços, aquilo que o Senhor está te concedendo. Por causa da adoração. Adorando ao Senhor, prostrada, rendida. A verdadeira, quando a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito? Não é cantar o louvor que a gente quer, não. Adoração em espírito é realmente nós mergulharmos e: Senhor, ah, meu Deus, me liberta, me transforma, Senhor, eis-me aqui, Deus. Em verdade, porque ela precisa estar acompanhada da realidade do Espírito. Tem gente pedindo que não é uma verdade. Tem gente que faz orações ilegais: Senhor, eu preciso de tal coisa. Não precisa, não. Eu disse a você, faz anos que eu não peço para Deus as coisas. Senhor, eu preciso. Não. Eu só quero fazer a obra dele. Eu só peço para ele almas. Para mim não peço. Eu quero almas. Eu peço ao Senhor: Pai, nos dê condições. Primeiro eu marco as coisas, depois eu falo: Senhor, nós temos uma missão para fazer, nós temos o Nordeste, nós temos uma cruzada, nós temos uma coisa, nós temos tal coisa. Senhor, seja feita a tua vontade. Ponto final. As pessoas estão acostumadas demais a pedir coisas desnecessárias. Pedir para o seu bel prazer, para as suas próprias vontades. O coração delas está exaltado. Elas oram pedindo: Deus, me dá, me dá. Elas não têm estrutura para receber. É por isso que Deus não dá. É por isso que o Senhor não concede a elas aquilo que elas estão orando. É porque o coração delas tem contaminação, o espírito delas tem contaminação, a alma delas tem contaminação, o corpo físico delas tem contaminação. Estão perdidas na pornografia, estão perdidas nas contaminações do corpo físico, da alma, achando: Deus vai me entregar. Ele não é obrigado a entregar a mim, a você, nada. Ele não nos deve nada. Ele é tão misericordioso que até a vida Ele nos deu e nós temos ela. Pela misericórdia de Deus. E o que vai ter de gente que vai ter que responder pela vida que tem, mas não valoriza diante do Senhor. O Senhor te deu vida para que você, a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso é uma ordem. As pessoas estão cantando. Segura o tchan, amarra o tchan. Vai responder por isso. Pastor, mas é na ignorância. Não estou falando de ignorante, não. Estou falando daqueles que conheceram o Senhor, daqueles que conhecem a realidade de Deus, mas se afastaram de Deus. E se afastaram de forma consciente. Gente, tem muitas pessoas que se afastaram de Deus consciente. Elas sabiam o preço e o peso que seria estarem distante do Senhor. E estão distantes. Não precisa nem estar na igreja. Tem gente na igreja afastada de Deus. Você não sabe quanto que eu cuido. Eu já falei isso aqui para você. Quanto eu cuido, Senhor, no dia que eu me afastar de Ti, o altar não importa mais. O microfone não importa mais. Não importa mais. Eu não quero, Pai, estar em cima de um altar longe do Senhor. Eu não quero estar pregando longe de Ti. Eu busco sondar meu coração. Eu peço perdão ao Senhor. Peço perdão a quem for necessário. Para que o Senhor no meu coração não encontre aquilo que possa abrir brechas. Para que haja uma raiz e depois essa raiz tenha a estrutura para poder me afastar de Deus. As pessoas estão brincando com Deus, gente. As pessoas estão achando que Deus é um patrão, que Deus é um político, que Deus é alguém que vai tentar barganhar com você. Se você me der, eu te dou. Se você me fizer, eu te abençoo. Se você me... Não, queridos, Deus não é assim. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele é digno do teu respirar. Ele é digno das tuas mãos, dos teus pés. Ele é digno da tua força. Ele é digno dos teus olhos, de tudo Ele é digno. Ele é digno. Nós damos os nossos olhos, nossas mãos, nossa força. Nós damos tudo que há em nós para tanta coisa espalhada por aí. Então, arrependam-se. E as palavras, que elas venham para nos exortar, para nós entendermos algo. Ou nós nos posicionamos em Deus, para viver a vontade de Deus, ou nós não receberemos o peso dessa promessa
para ambos. Eu encerro dizendo algo a você. Quando o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos, porque essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor chamar. Entenda uma coisa, você é um portador da promessa. Você tem o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Ele está aí. E agora, você faz o quê? Não, agora, pastor, eu vivo a minha vida. Não me importa se alguém recebeu ou se alguém não recebeu. Eu vou viver minha vida. A promessa é para todos. Então, o que eu tenho que fazer? Automaticamente, eu tenho que entender que esse Espírito, o próprio Deus, e o privilégio de tê-lo em mim, precisa em mim ser uma extensão para alcançar outros. Amando, se entregando. Se precisar andar 4.000 quilômetros, a gente anda para alcançar uma vida. Se precisar tomar uma decisão de mudança, a gente muda para alcançar uma vida. Se precisar ir para uma cidade que está atormentada, a gente abre mão de tudo aqui, vai embora, vai. Eu não tenho apego, queridos. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Se precisar, eu vou. Eu me rendo ao Senhor. Eu me entreguei ao Senhor. Eu não tenho mais direito à vida. Eu não tenho mais direito à vida. Eu não tenho mais, Senhor, isso daqui. Meu Deus. Quando eu vejo um homem, esse império é meu. Eu construí tudo. Essa pessoa não sabe quem é Deus aí. Não sabe o que é rei. Abra mão de tudo aquilo que você acredita que é bem. Isso aqui para mim é maravilhoso. Meu Deus, eu suei demais. Eu sacrifiquei demais. Entrega para Deus, Senhor, é teu. Pertence tudo a ti. Tudo é teu. Se o Senhor mandar embora, eu vou. Se o Senhor determinar uma outra cidade, estou lá. Eu estou rendido, entregue ao Senhor e ponto final. Mas as pessoas, elas não querem viver assim. Elas querem viver debaixo de conquistas. Conquistei, eu trabalhei, eu suei, eu me doei, é tudo que eu tenho, é a minha busca, é o meu amor, é não sei o quê. Uma vez eu atendi um pastor. O pastor disse assim, pastor, eu fui convidado para ir embora para tal lugar, mas eu não posso. Meus filhos estão estudando em faculdade. Eu falei assim, as almas que o Senhor te entregou lá, você será responsabilizado se você não for. Deus entregou a você. Você está com medo de abrir mão da sua regalia que você tem para ir embora, viver o seu propósito. E o que mais tem são pessoas assim, com medo. Mas se eu abrir mão, mas como é que vai ser? Aí por isso que a África, o Nordeste, lugarzinhos pobres estão lá, padecendo. Por quê? Porque as pessoas querem os grandes centros. Não está errado, vá lá no centro de São Paulo, vá lá e prega o evangelho, mas terminou o seu propósito, vá fazer alguma coisa. Mas cuidado com as visões que são ilusões do diabo. Fique aqui, você precisa ficar. E as pessoas ficam lá, acabou, e elas estão lá. E o outro lado, dos desobedientes, está dizendo, não saia, permaneça. E a pessoa está saindo. Deus mandou ela ficar. Não acabou seu propósito, ainda precisa continuar. Você não tem autorização para sair daqui. A pessoa sai. Quebra a cara. Perde tudo que recebeu. As pessoas estão brincando, a unção ela tem dois perigos. Ela tem o quê? Primeiro delas, aliás, ela não tem dois perigos. A unção ela tem dois lados, um perigoso e um que é uma solução. A solução é, você recebe da unção, ela passa a ser manifesta no seu ministério. Tudo se desenvolve. O poder, a autoridade, milagres, sinais, manifestações por meio da unção. Deus separa você, você é ungido para Deus. Qual é o problema da unção? É que do jeito que ela é dada, ela é tirada. Aí você vê um homem que perdeu a unção de Deus, é um homem desobediente, um homem carnal, um homem que se envolve com as coisas mundanas, um homem que desobedeceu a Deus, foi viver a sua vida, viver as suas vontades e agora vive. Pode viver muito bem, financeiramente bem, pode viver com tudo que um dia conquistou, um dia buscou, mas não tem mais a unção de Deus. É um homem fracassado, não tem mais a unção. Ou seja, as decisões dessa pessoa, a vida que ela leva, é uma vida totalmente distante do propósito de Deus para a vida dela. Mas ela é enganada.
Porque ela tem coisas muito boas. Ela, meu Deus, o Senhor me deu tudo. Gente, eu temo quando eu ouço alguém dizer assim. Eu não estou falando de um homem que está vivendo um propósito, mas eu falo de uma pessoa que olha e diz assim, tudo que o Senhor que eu buscava, o Senhor me deu, e tem algo que eu estou buscando mais, o Senhor está me entregando. Por quê? Porque muitas dessas pessoas caíram no próprio engano da busca. Elas buscam algo, Deus libera, elas recebem aquilo. Buscam algo, Deus libera, elas recebem daquilo. Mas elas não entendem que Deus está entregando a elas para um propósito. Aí elas tentam estruturar tudo, e depois que elas estruturam as coisas, elas, Senhor, agora sim eu me entregarei para Ti. Eu viverei para Ti. Não, querido. Entregue sua juventude, entregue sua vida. Entregue enquanto há tempo de você se render diante do Senhor de verdade. Entregue a Ele aquilo que em você é mais precioso que há em você. Entregue, Senhor, isso aqui. Meu tempo, minha vida, minha casa, minha família, o meu casamento, tudo que há em mim, minha força, eu entrego diante do Senhor. Eu estou rendido, estou disposto a ser conduzido por Ti a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você fizer isso, tenha certeza de uma coisa. Deus mudará a sua história, mudará a sua vida, só que junto com tudo isso, verá pressões, desafios, problemas, verá palavras contrárias, vai acontecer tanta coisa na sua vida. Isso vai te forjar. Um homem, uma mulher sem problemas, é um homem e uma mulher sem estrutura. Sem estrutura. Nós precisamos de problemas para podermos crescer. Desafios, lutas, guerras. Nós precisamos disso. Até que nossos olhos espirituais se abram. Quando eu cheguei na cidade de Blumenau, quando eu cheguei nessa cidade, eu falei, gente, tem um negócio estranho. Essa cidade tem os tronos que estão agindo nessa cidade. Que negócio é esse? Um negócio estranho. Eu me lembro que um dia eu estava no altar da igrejinha, Deus abriu minha visão. Aí eu vi a prefeitura de Blumenau, abaixo da prefeitura. Eu vi um monte de crânio, sangue, eu vi um monte de coisa. Falei para a igreja, eu queria descobrir aonde estava a aliança que mantém esses tronos se alimentando aqui. Eu já sei onde é que está. Depois eu fui descobrir a quantidade de sacrifícios, pessoas que foram mortas. Eu não estou falando de assassinato, não. Estou falando de intenções mesmo para poder alcançar a cidade lá atrás. Você acha que, se a Bíblia diz que o sangue de Abel até hoje está clamando, querido, Abel foi morto há quantos milênios? Quantos milênios? E até hoje, o sangue de Abel está clamando. Até hoje, ele clama. Vou falar um negócio aqui para você. Toda pessoa assassinada numa cidade, o sangue dela passa a clamar naquele lugar. Toda pessoa morreu, foi assassinada, o sangue dela fica clamando naquele lugar. Pode ser passar 50, 200, 1.000, o sangue dela vai clamar por justiça. Clamando.